Oi, pessoal, tudo bem? Essa aula é dedicada aí para você, aluno do sétimo ano do Colégio São João Batista. Hoje é quinta-feira, dia 25 de fevereiro de 2021. E na aula dessa semana, na terça-feira, eu avisei a vocês que a videoaula de quinta, no caso hoje, seria sobre comentários e correção das páginas 6 e 7. E aí a gente dá por encerrado a Starter Unit, já que a gente já começou na Unit 1. Vamos lá, então? Então, a gente vai começar aqui olhando esse Vocabulary and Listening School. So we have a dialogue, right? And I would like you to listen to the dialogue. Starter Unit, Vocabulary and Listening. Exercise 1. Excuse me, is this the science lab? No. There aren't any science labs in this block. You're the new boy, right? We haven't got science this morning. Oh, what have we got now? I haven't got my timetable. Here, take this. I've got a spare copy. Thanks. Ah, okay. We've got maths now. Yeah. Who have we got for maths this year? Mr. Waldron. That means a lot of homework and tests. And there's a new history teacher. Look. How many teachers are there here? I don't know. A lot. There are 1,000 students here. 1,001, including me. Double history on Friday afternoon. That's tough. Yes. Welcome to our world. Ok. Gente, é importante lembrar que quanto mais você ouvir a língua inglesa, melhor. E quando você tem o script, né, melhor ainda. Então, se você teve dificuldade na pronúncia de algumas palavras aqui, volta ao vídeo, ouve novamente. Né? E quem sabe, tenta repetir depois de cada linha que você ouve. Quanto mais você repetir, melhor você também vai fazer pela sua pronúncia, né? Ok. Number 1, read and listen to the dialogue. Então, a gente acabou de ouvir. Espero que vocês tenham também lido antes, né? Tenham feito essa página aí, porque, afinal de contas, sempre que a gente tem videoaula com correção, a primeira ideia é fazer, né, os exercícios e só depois assistir a videoaula. Let's go on. Then complete the table with the words in blue in the dialogue. Add more words to the table. Então, a gente percebe que nesse diálogo, in this dialogue, some words are in blue, like science lab, timetable, or maths. There are words in blue. And you have to say if they are subjects, okay, or they are other words. For example, when you say science lab, science is a subject. And lab, other words, right? So what about the others? So what are the subjects that were mentioned in the dialogue? Math and history. Vale a pena lembrar que isso aqui, né, que é a forma simplificada, abreviada de mathematics, no inglês americano você não usa o S quando você abrevia. Se você disser a palavra completa, matemática, a palavra longa, né, mathematics, sempre vai terminar com S, independente do país onde se fale inglês. Mas o inglês britânico, mesmo abreviando, usa o S, math, né? E o inglês americano não, math, ok? And what about the other words? Well, the other words are... Bom, aqui está meio pequeno, né? Você pode ver nessa lista amarela, essa faixa amarela que aparece aí em cima. Timetable, tests, teachers and students. Legal? Bacana? Pergunta, será que você sabe todo o vocabulário que foi usado aqui? Caso você não saiba, pesquise.
Lembre, você é responsável por melhorar e aumentar cada vez mais o seu vocabulário. Let's move on to number 2. Check the meaning of the words in blue and choose the correct words. Then write sentences about your school. Então, você percebeu que tem tem mais de uma atividade aqui, né? Primeiro, verificar o significado das palavras em azul. Será que você sabe o significado de todas elas? Depois, escolher em cada frase qual palavra é a correta, qual faz sentido, apenas uma faz sentido. E depois escrever 6 frases sobre a sua escola, com base nessas frases aqui. Gente, nesse caso, eu preciso que vocês enviem essas frases para mim, é uma atividade individual, e que vocês enviem essas frases para mim pelo Telegram, para que eu possa fazer a correção. Ok? So, there we go. The music room is always called. A sala de música, music room. Number 2, Miss Atkins is our new English teacher, professor de inglês. Number 3, geography exams are always difficult. Exames ou provas de geografia, geography exams. Number 4, I haven't got French homework today. French homework, tarefa de casa em francês. Number 5, it's on page 36 of the maths book, do livro de matemática, maths book. Number 6, your history notes are very neat. Neat quer dizer organizado, né? Organizada. Então, as suas anotações de história, ou seja, as anotações que você fez no seu caderno nas aulas de história são muito organizadas, are very neat. Ok? Lembrem-se agora de criar 6 frases parecidas com essas, tá? Usando essas aqui como base, mas falando da sua escola, about your school, e enviar essas 6 frases para mim no Telegram, tá bom? Ok, let's move on. Bom, number 3, use it. Bom, gente, a gente não vai fazer esse número 3, que ele deveria ser feito em sala, né? E não numa videoaula. Então, a gente está indo agora para a página 7. On page 7, we are going to be talking about the use of have got, there's, and there are. Okay? Number 1, look at the examples from the dialogue on page 6. What are the he, she, it forms of the words in bold? Words in bold, das palavras em negrito, né? Então, aqui a gente tem 3 frases, affirmative, negative, and questions. And we see that some words are in bold in these sentences. Algumas palavras estão em negrito. Some words are in bold, right? And you have to write the affirmative, and you have to answer this question. Você tem que responder essa pergunta. Quais são, né, as formas de he, she, it das palavras in bold? E aí você pode olhar os exemplos do diálogo da página anterior, tá? Por exemplo, I've got maths now. E se não fosse, we've, né? We've got maths now. E se não fosse we, se fosse he or she, como é que ficaria? O que mudaria aqui nessa parte em negrito? I haven't got. E se não fosse I, fosse he or she, o que mudaria? What have we got? E se não fosse we, fosse he, she ou it, né? Então, vamos ver? Então, por exemplo, ó, o que mudaria? Apenas o has, né? Ó, he has got, ou she hasn't got, ou numa pergunta, what has it got? Então, na verdade, essa atividade é só para você perceber que, assim como no simple present,
Quando você usa have got, se você tiver he, she, it, o have vai virar has. Então, vai virar has got. Né? Então, por exemplo, eu tenho um celular. Eu vou dizer I have, né? I've got a cell phone. Mas se eu disser que a minha esposa, my wife, minha esposa tem um celular, eu não vou usar mais o have, né? Eu vou usar o has. My wife has got a cell phone. Por quê? Porque my wife igual a she. She's got ou she has got a cell phone. Ok? Vamos aos exercícios então. Look at the photos. Complete the sentences with the correct forms of have got. Então, aqui, você, para fazer esse exercício, você precisa levar em consideração essas fotos aqui, né? Então, se você não tem ainda o livro de papel, né? Eu vou aqui fazer um zoom. Ó, aí você pode pausar, tá? O vídeo para fazer o exercício. Bom, estamos de volta, né? Então, todas essas 6 frases, elas estão ligadas a essas 2 fotos aqui. Por isso que o número 2 diz, look at the photos. Vamos completar, então. Connor, a school tie, hasn't got. Se você olhar lá, o Connor, ele não está com uma school tie, uma gravata, né? Que faz parte do uniforme de alguns colégios, né? Por aí. Inclusive no Brasil tem alguns colégios em que as pessoas os alunos precisam usar gravata, né? Lembrando que aqui tem uma dica também, né? Que, ó, se a frase for afirmativa, tem esse símbolo. Se a frase for negativa, esse símbolo, né? Então, hasn't, frase negativa, né? He, a laptop. Então, he's got a laptop. He has got a laptop, right? May and Orla have got backpacks. They've got backpacks. They haven't got laptops. Olha a negativa aí. They haven't got good marks. Não tem boas notas, né? E Connor has got a very good mark. Ele tem uma boa nota. Lembrando, gente, que o have got e o has got, eles são sinônimos de have e has. Então, por exemplo, vamos olhar a frase número 2. He has got a laptop. Ele tem um laptop. Ora, eu podia tirar o got aqui, né, e dizer he has a laptop. Então, você tem 2 alternativas para dizer que alguém tem alguma coisa, né? He has got ou he has. Legal? A mesma coisa no número 6, ó. Connor has got a very good mark, ele tem uma nota muito boa, ou Connor has, eu poderia tirar o got também. Agora, cuidado, tá? Na 3 também, ó. May and Orla have got backpacks. Elas têm mochila. Eu poderia tirar o got, né? May and Orla have backpacks. 2 opções. Agora, cuidado com a negativa, porque, por exemplo, aqui na número 1, Connor hasn't got a school tie. O Connor não tem uma gravata de escola. Não basta tirar o got. Se você não quiser usar o got, você vai ter que fazer uma mudança, né, nessa estrutura aí, né? Então, por exemplo, eu não quero usar o got. Você vai ter que dizer Connor, e aí você vai ter que seguir a regra, né? Doesn't have, tá? A regra do simple present, tá bom? Olha a número 4. They haven't got laptops, a mesma coisa, né? Se você quiser não usar o got, né? Haven't vai virar don't. They don't have a laptop. Vai ter que usar a regra do simple. Bom, gente, então, 2 opções aí.
Ok, let's move on. Então vamos aqui, né, continuar com a nossa aula, correção e comentários, né? Write 6 questions with the verb have got and the words in the boxes. Bom, gente, é o seguinte, essas seis perguntas que você precisa escrever usando have got, né? Ou no caso has got, depende, né? Você vai precisar que cada pergunta tenha um elemento de cada quadrinho, tá? Então, por exemplo, eu vou pegar um do primeiro, um do segundo e um do terceiro para fazer a minha pergunta. Vou dar um exemplo aqui para vocês, tá? Vamos supor que eu quero fazer a pergunta direto para você, né? Então, eu vou usar o you. Have you got? Ó, já usei o you do primeiro quadrinho. Aí eu tenho que usar algum do outro, né? Só que para usar algum outro, seria legal já combinar alguma palavra do segundo quadrinho, já combinar com alguma outra do terceiro. Então, eu quero perguntar se você tem boas notas. Ó. Então, vou pegar o good, né, que é a terceira palavra aí do segundo quadrinho, e marks, que é a segunda palavra do último quadrinho. Então, eu usei o you do primeiro, o good do segundo e o marks. Ó. Have you got good marks? Legal? Pois é, vocês vão ter que escrever 6 perguntas. E aí, gente, como isso aqui é uma videoaula, né? Vocês precisam me enviar individualmente, indicando, por favor, tá? Que vocês são alunos do 7º ano. Me envia isso individualmente pelo Telegram, tá? Então, faz parte das tarefas fora da sala de aula, tá? Então, você precisa fazer isso. Vamos dar continuidade, então? Vamos lá. Número 4, number 4. Complete the sentences, then check your answers in the dialogue on page 6. When do we use any? Tem algumas coisas para fazer aí, né? Primeiro, completar as frases. Depois, verificar as suas respostas no diálogo da página 6. Por quê? Porque essas frases, elas saíram do diálogo lá da página 6. Então, você vai usar o diálogo lá da página 6 para verificar se você acertou. E depois você vai ter que responder essa pergunta. When do we use any? Ok? Vamos ver, então. A primeira aí, se você usou is, você acertou, porque é singular, né? A new history teacher. Um novo professor de história. Ou, no inglês mais informal, tem um novo professor, né, de história. Number 2, there are, porque 1,000 students é plural. Então, there are 1,000 students here. Number 3, how many teachers are there? É uma pergunta, então o teacher está no plural, are there here? E, number 4, there aren't any science labs in this block. Agora, a última tem o N, né? E por que esse N foi usado? Ou seja, quando nós usamos o N? Então, se a gente olhar para aqui, né? Pensando nesse exemplo número 4, quando é que a gente usa N? Se você respondeu que é quando a frase é negativa, a oração é negativa, você acertou. We usually use any in negative sentences. Na verdade, in fact, we usually use any in negatives and in questions, né? Normalmente a gente usa o any nas negativas e nas perguntas, ok? Let's move on. Vamos continuar então. Pessoal, aqui no número 5 a gente tem um quiz, né? Subjects quiz, é um quiz das matérias que você tem no colégio, né? Ciências, matemática, português, inglês. Então, complete the quiz with the correct forms of there are, there is, né? Is there, are there.
and then answer the questions, right? Bom, vamos lá. Então, a primeira coisa que eu preciso fazer é completar esse quiz, né? Usando o there are, there is there, are there. Vamos lá, então. How many states? Gente, não é uma pergunta? Então vou ter que usar o is there ou are there, porque na pergunta o is e o are ficam antes do there, né? Is there? Are there? Bom, como é states, já está te dando a dica, é plural. Então, quantos estados há nos Estados Unidos da América? Ou quantos estados tem nos Estados Unidos da América, né? Será que você sabe de cabeça, sem pesquisar? Number 2. A president in your country também é pergunta, né? Como é um presidente, é singular. Vou usar is there ou are there. Se você disse is there, você acertou. Number 3. 15 players também é pergunta. Is there or are there players, jogadores de rugby, né? Então é are there. Perdão. Na verdade a pergunta é true or false, mas essa aqui é uma afirmativa, né? Ó, tem um ponto aqui. Então, there are 15 players in a rugby team. Verdadeiro ou falso? Number 4. This is a question. Numbers. Are there any numbers smaller than 0? Lembrando, né, que aqui, ó, que a gente tinha falado, né? Any também é usado, além da negativa, também se usa any em perguntas, né? E oxygen in water. Is there oxygen in water? Bom, agora é hora de vocês responderem, né? Será que vocês vão acertar? Responderam? Vamos lá, então. First question. How many states are there in the United States? 50 states. Há 50 estados, né, nos Estados Unidos da América. Lembrando que o Alasca e o Havaí, as ilhas lá do Havaí, contam como estados, tá? A segunda pergunta, is there a president in your country? Na verdade, depende do país, né? Esse livro didático que a gente usa é usado no mundo inteiro, então vai depender. Tem país que tem primeiro-ministro, né? Mas para a gente aqui seria yes. Is there a president in your country? Yes, there is. A terceira é there are 15 players in a rugby team. True or false? Sim, são 15 jogadores, né, num time de rugby. E a 4 e a 5 também são afirmativas. Are there any numbers smaller than 0? Há números menores do que 0? Sim, os números negativos, né? Por exemplo, menos 1 é menor do que 0. Aliás, em inglês a gente falaria minus 1, né? Por exemplo, como dizer menos 10? Minus 10. E is there oxygen in water? Sim, a fórmula da água não é H2O. Então, tem, né, hidrogênio, 2 moléculas de hidrogênio e uma de oxigênio. Então, is there oxygen in water? Yes, there is. Gente, agora indo para a nossa última atividade de hoje, tá? Complete the text with the correct forms of be and have got. Então, você vai ter que, agora, essa número 6, tá misturando have got e there is, there are, tá? Vamos ver como ficou? In our school, there are about 1,000 students. É uma escola grande, né? Em torno de 1.000 alunos. There classrooms, there are, né? Sempre tiver o there, você vai usar o is ou are, né? Então, there are 30 classrooms and a big sports field. Bom, é um campo só de esporte, então, there is. And there is a big sports field next to the school. There are only boys here. Então, uma escola só para meninos. There are only boys here. Ó, o N, o girls está te dizendo para usar o are, né? Mas o N está dizendo para usar o quê? A negativa.
Lembra? Any é usado em negativo ou pergunta. Como não é uma pergunta, tem um ponto aqui, eu tenho que pensar. Peraí, o any aqui, né? Então vai ser negativo. There aren't any girls. Não há garotas, né? The school, a new science lab. A lab, um laboratório, é um só, né? Só que não tem there, tá vendo? Como é só para completar com as formas do verbo to be, né? Is, are, ou isn't e aren't, não tendo there, você vai usar o have got. Bom, the school, a escola, ela, nada de usar she para escola, né, gente? Ela, it. Então é has. The school has got a new science lab. Lembrando que, né, que na afirmativa você também poderia dizer the school has a new science lab. Mas aqui a gente não vai fazer isso. Por quê? Porque tem que usar have got, has got, né? Então tem que colocar o got. But we, a computer lab, ó, não tem o there. E tem um but, quer dizer, ó, a escola tem um laboratório de ciências novo, mas nós não temos, né? Porque o mais está vindo com uma ideia oposta, né? We haven't got a computer lab. And, olha o there aí, então vamos voltar para o verbo to be. Many computers in the class. Bom, o que acontece? Esse and, a gente vai ter que levar em consideração a informação que veio antes, né? Se a escola, quer dizer, tem um complemento aqui, né? Um complemento da informação que veio antes. Se a gente, ó, nós não temos um laboratório de informática, que é o Computer Lab, e, quer dizer, e é para complementar, então é para usar no negativa, e não há muitos computadores na sala. And there aren't many computers in the classes. I like the school because there, ou there de novo. Bom, se você gosta, então existe essa boa atmosfera, né? There is a good atmosphere. Beleza, gente? Então, ó, a gente está encerrando por aqui. Many thanks and I'll see you next week. Bye, bye.